Os dons de profecia são dons que me permitem captar. São dons perceptivos. Eles me fazem perceber algo em Deus, uma realidade em Deus, e declará-la, para que o poder dele aconteça. Para que aquilo que ele está dizendo se torne realidade. Ou seja, eu pego no reino do Espírito, declaro com a boca, para que aquilo aconteça, para que aquilo se realize. Ou seja, vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim. Mesmo? Sim? Sim. Tem umas pessoas que estão meio lerdas. Sim ou não? Sim. A pessoa fica meio assim parada. Ou seja, dentro dessa dinâmica que eu estou aqui apresentando, ora, na medida em que nós oramos no Espírito, na medida em que nós oramos em línguas, nós vamos sensibilizando o nosso espírito para captar, para perceber coisas em Deus. Então, o dom de línguas, ele me leva à percepção do que Deus está falando. Essa percepção, ela tem diversas possibilidades de, digamos, nuances, de variantes. Por exemplo, eu posso simplesmente ver o diagnóstico de uma situação, dado por Deus. Isso é o que nós chamamos de palavra de ciência, ou palavra de conhecimento. É a percepção de um diagnóstico. Mas tudo nasce da sensibilização do nosso espírito ao Espírito Santo. Se você não é sensível ao Espírito Santo, você não consegue captar o diagnóstico que ele está dando. Você não consegue perceber a força dessa revelação. Descruza os braços aí, tem gente pescando. Solta o braço, em nome de Jesus Cristo. Se arruma nessa cadeira. Eu sou professor e essas coisas me incomodam. Então veja. A palavra de ciência ou palavra de conhecimento, depende da tradução. Ela nasce quando, pela sensibilidade do nosso espírito ao Espírito Santo, nós captamos um diagnóstico. Então, é aquilo que eu dizia. Isso acontece de diversos modos. É quando você sente o que alguém está sentindo. É quando você vê algo que está acontecendo, ou que aconteceu. Isso pode chegar através de sonho, pode chegar através de visão, pode chegar através de paladar, pode chegar através de tato, pode chegar através de sensação de temperatura, pode chegar através de uma palavra que você escuta audivelmente, pode chegar através de um conceito que aparece na sua imaginação, pode chegar através de até uma situação que você vê acontecendo e aquilo te dá um insight interior. Pode acontecer através de uma sacada. Quantos modos existem para que uma palavra de ciência chegue até nós? Milhares. Milhares. Em geral, elas são tão delicadas, eu digo assim, que elas parecem como se fossem borboletas voando. É uma percepção muito delicada que chega no nosso espírito. Muito sutil. Não é algo que chega rasgando. Não é algo que você provoca. Aliás, é errado fazer isso. Você precisa orar. E se Deus quiser falar, Ele fala. Como Ele fala mesmo? Então, na verdade, basta você ouvir.
você estar com os seus sentidos abertos, que você vai captar aquilo que Deus está querendo transferir para você. Na medida em que você ficar mais sensível, isso vai ficar mais frequente e vai ficar mais perceptível. Ora, a palavra de ciência pode ser seguida daquilo que nós chamamos de palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra profética é uma orientação de Deus acerca daquele diagnóstico que Ele está mostrando. É o que o Senhor está falando. É uma palavra de encorajamento, ou é uma palavra de correção, ou é uma palavra para confirmar a pessoa no propósito, ou é uma palavra para manifestar a pessoa aquilo que ela precisa fazer. Isso é uma palavra profética. A palavra profética não é assim, um tipo de oráculo sobre futuro. Isso seria, possivelmente, um espírito de adivinhação, que as pessoas adoram, inclusive. Elas gostam disso. Elas querem uma cigana. Elas querem falar com alguém que vai dizer o que vai acontecer para elas. Esse não é o espírito do Novo Testamento. O espírito do Novo Testamento é: ora comigo para que a gente possa discernir junto qual é a vontade do Senhor. Eu quero sentir o que o Senhor quer de mim. Eu quero perceber o que o Senhor quer de mim. Isso é próprio da palavra profética. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? E junto com a palavra profética pode vir uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria, em geral, é uma espécie de prognóstico. É uma espécie de desfecho. Ela vai comunicar aquilo que o Senhor realizará mediante a adesão à sua palavra profética. Por que eu gosto de falar dessas três palavras juntas? Porque fica mais fácil de exemplificar. Então, por exemplo, digamos assim, eu estou orando por uma pessoa. Na renovação carismática, aconteceu um problema muito frequente, que é o que eu chamo de autoritarismo profético. Que é o seguinte: talvez aqui, nesse lugar, né, eu não conheço a região de vocês de Pouso Alegre, talvez não tenha tido isso. Mas lá para a nossa região aconteceu bastante. De ter as irmãs que ficam mandando as pessoas fazer coisa ou outra, porque o Senhor falou. Eis que não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá vem uma ameaça. Olha, o Senhor me mostrou que não sei o que, lá. O Senhor mostrou que você não vai ficar junto com essa pessoa, que não sei o que você não é para casar, que não sei o que. O Senhor falou isso, o Senhor falou umas coisas meio exageradas, né? Quando existe ensino, em geral, essas coisas tendem a desaparecer. Por quê? Porque o autoritarismo profético só é um modo errado de entender como é que os dons funcionam no Novo Testamento. São Paulo diz, no capítulo 14 de 1 Coríntios, que quando um profeta fala, os outros julgam. Ou seja, não é porque uma pessoa falou que aquilo é um oráculo. Eu preciso julgar, eu preciso analisar, porque as percepções são falhas. As percepções humanas são falhas. Isso vale para a parte de quem está falando, para a parte de quem está ouvindo, para a parte de quem está discernindo Deus. Existem falhas nossas. Inclusive, eu conheço profetas que têm um ministério profético em nível mundial até, que falharam. Não tem problema nenhum. Nós somos falíveis. Só que a gente não pode, digamos assim, se valer das falhas para parar com o ministério profético. Por isso que é muito importante ter uma cultura profética. Porque assim a gente vai se corrigindo. Elias criou uma escola de profetas. Para quê? Para que eles pudessem ir se corrigindo, eles pudessem ir gerando uma cultura profética que os fizesse lidar com maturidade com os dons proféticos. Ora,
Então, digamos assim, eu estou orando por uma pessoa. E, de repente, eu sinto um incômodo no estômago. Do nada. Aí, o que a gente tem que fazer? O nome disso, eu costumo chamar de suspeita profética. É uma suspeita, você não sabe ainda. Você não sabe. Você pergunta, irmão, eu comecei a orar por você, eu senti algo no estômago. O irmão tem algum problema de estômago? Por exemplo, eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu estava em Brasília, uma pessoa me pediu para rezar, eu fui rezar, de repente, começou a... Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, muito humildemente, né? Não é você chegar e falar assim, o senhor está me mostrando que você tem um problema de estômago. Não é esse autoritarismo, com humildade. Eu comecei a sentir alguma coisa no estômago, o irmão tem algum problema no estômago? A pessoa me disse, sim, eu fiz várias intervenções, é um caos o meu estômago, etc, tal. Tá bom, então vamos orar pelo seu estômago. O padre Tardif dizia que as palavras de conhecimento, elas são como uma espécie de lenço na caixinha de papel. Você vai puxando e vai saindo mais. Aí você começa a orar por aquilo, aí já começa a aparecer uma causa. Aí, no caso, eu fui orando para o problema de estômago, perguntei, mas o senhor teve algum problema matrimonial? Sim, eu tive um problema matrimonial sério, eu separei da minha mulher, foi aí que começou esse problema de estômago. Tá bom. Então vamos perdoar essa mulher. Então vamos lá, como é o nome dela? Mafalda, digamos que fosse, né? Então vamos orar pela Mafalda. E aí você começa... Então, veja bem, a gente lidar com palavras de conhecimento de um jeito muito simples, humilde. Por exemplo, eu começo a orar para uma pessoa, e aí aparece problema de prostituição, adultério, coisa desse tipo, né? Mas, por exemplo, a pessoa chegar, tem gente sem discernimento, faz isso. Assim, o senhor está me mostrando um espírito de prostituição na sua vida, que está agindo em você. Você vai matando. A pessoa, tem gente que foge de grupo de oração, começa a liberar a palavra de ciência, que fica com medo de revelar os pecados. Tem gente que sai correndo, morre de medo, eu não quero, pelo amor de Deus. Uma vez eu orei, comecei a orar para uma pessoa, aí eu comecei a falar, a pessoa para tudo, tchau. Ficou com medo, a pessoa tem medo. Ora, quando você tem discernimento, você aprende a ouvir Deus e a dizer a coisa com simplicidade. Então, por exemplo, o Senhor está colocando no meu coração que Ele está te chamando para um tempo de viver uma pureza maior com Ele. O Senhor está te concedendo a graça de andar mais com Ele no campo da pureza. Eu quero trazer para você um encorajamento nesse sentido. Você viu como mudou? Assim você está entregando uma palavra profética. Você está entregando uma palavra profética, você não está massacrando ninguém. Ou seja, a palavra de conhecimento foi metabolizada pelo dom de profecia. E você está entregando de verdade uma palavra profética. Você não parou no diagnóstico. Você está dizendo o que o Senhor quer falar para aquela pessoa. Percebe? Estão percebendo, sim ou não? Sim. E quando você ora junto com a pessoa, e o Senhor vai deixando mais claro para você naquele momento de oração, de sensibilidade, pode chegar um momento, e é natural que aconteça, que você diga, olha, o Senhor está me colocando assim, se você fizer isso, Ele vai te fazer desabrochar
nesse ministério, nessa situação, porque isso tem te travado. Mas se o irmão fizer isso, viva um dia de cada vez. Eu vejo que o irmão está muito ansioso, eu vejo o irmão muito preocupado. O Senhor diz, não se preocupe, porque as coisas irão acontecer do modo correto. Eu estou intervindo nessa situação. Isso já é uma palavra de sabedoria, dando desfecho para a palavra profética. Então, essas 3 palavras, elas em geral, elas correspondem àquilo que a gente chama de profecia completa. Uma profecia completa, ela em geral, ela é composta dessas 3 palavras. Mas você não deve avançar ao final se o Senhor não te der. Qual é o problema? Muitas vezes as pessoas confundem. Por exemplo, a pessoa chega e, digamos assim, ele está passando por uma crise, porque ele está com dúvida se deve casar com a pessoa ou não. Está com medo de casar, por exemplo. A pessoa está com medo de casar. Aí vai receber oração e o Senhor dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência para quem está orando. Só que a pessoa não tem discernimento e ela não sabe a diferença entre uma palavra de ciência e uma palavra profética. Aí ela diz assim, ela capta que a pessoa está com medo de casar. Ela capta que a pessoa está querendo fugir. Ela capta que a pessoa não está querendo casar. E o que ela diz? O Senhor está dizendo para você não casar. Ela confundiu a palavra de conhecimento com a palavra profética. Percebe a diferença? E daí surge um monte de confusão. Porque a pessoa não está ensinada, ela não sabe lidar. Ela não discerniu. Ela não teve a simplicidade de chegar e falar assim, irmão, o irmão está com alguma dificuldade em relação a casar? Ai, na verdade eu estou com um medo muito grande, não sei o quê. Aí a pessoa abre o coração e fala, e já assim, tá bom, irmão, já entendi, o seu irmão está com medo, está se sentindo inseguro, está com ansiedade, então vamos rezar em cima disso. Aí reza, tira a palavra, reza junto. Pode ser que não venha nenhuma indicação concreta para o que ele deve fazer, até porque tem uma coisa, viu? Os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, essa coisa de que eu tenho que revelar a vontade de Deus para a pessoa, não é o Espírito do Novo Testamento. Muitas vezes a palavra profética vem com uma confirmação daquilo que o Senhor está falando com o irmão. Mas ela nunca irá substituir a oração e o discernimento que ele tem que ter, buscando a Deus e buscando entender a vontade de Deus para a vida dele. Está claro isso? Daqui surgem muitos erros. Tipo, eu vou lá orar. Tem gente que é assim, que adora isso. Né? Gera uma espécie de cobertura profética em que a pessoa, ela cria uma dependência espiritual. Ai, o que é isso? O que Deus está querendo? O que eu quero? O que isso aqui? E fica aquela pessoa orando pelo outro, para saber, peraí, querido, você tem que orar, você tem que ouvir a Deus. Os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vai orar, meu filho, vai buscar Deus, vai buscar a palavra, vai ler a Bíblia. Deixa Deus falar com você, deixa de insegurança. Tem que ser curado dessa insegurança. Tem que começar a operar no Espírito Santo.